Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Rick Vidal e o Comunicarte está começando a partir de agora. Hoje o tema do Comunicarte é TV pós-pandemia. Será que as emissoras estão se preparando para a volta do antigo normal? Entre aspas, que fique claro. Para debater este tema e contar para a gente o que será a tendência a partir de 2022, eu tenho aqui dois convidados. A Renata Roncada, profissional com mais de 8 anos em comunicação, atuando com produção de roteiro e atualmente trabalha no SBT e no canal Sexy Hot. Renata, tudo bem? Tudo bem, e você, Rick? Tudo ótimo também, obrigado pela sua participação. Obrigada a você. E a gente tem também o Du Monteiro, técnico de locução, que trabalhou na Rádio Gazeta M, Band FM e SBT e foi assistente de produção na Record TV. Como é que você está, Du? Muito prazer, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença aqui, pelo convite. Adorei participar e já estou aqui pronto para estar com vocês. Primeira pergunta de todas, quem já está vacinado aí, gente? Eu ainda não. Minha idade acho que está chegando agora esse final de mês, se eu não me engano. Eu já fui vacinado já, a primeira dose eu tomei mês passado. Maravilha. Vocês acham que de fato volta? O novo normal vai ser igual ao antigo normal em 2022, pós 2 anos de pandemia? Olha, eu particularmente acho que em 2022 a gente ainda não está pronto para voltar ao normal de antes. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao novo normal. Porque eu acredito que mesmo com a vacina, talvez ainda tenham pessoas que vão ficar afastadas por um tempo. Então as equipes estão reduzidas. A gente teve que se reinventar. Muita gente teve que voltar a fazer coisas que não fazia, entendeu? Você teve, por exemplo? Eu tive, por exemplo, porque eu já estou há anos em comunicação, mas eu estou atuando com roteiro já faz mais de 6 anos. Tive que voltar para a produção nesses últimos meses. Tive que fazer coisas que eu já não estava mais acostumada. A gente perde aquele feeling, né? Mas assim, foi muito legal também. Sim. Du, e você, o que você acha? Bom, eu acho que, como ela disse, 2022 está muito cedo ainda para voltar ao novo normal, embora para muita gente continua levando a vida como se nada tivesse mudado, né? A gente tem que se focar, sim, na prevenção, no cuidado que estamos agora, para aguardar brevemente esse retorno do novo normal. E eu trabalho com comunicação, tive também, assim como todos, né, o impacto na nossa profissão, mas nem foi tão grande porque eu já trabalhava no esquema home office em casa, com locução, então já estava adaptado ao trabalho antes da pandemia. Sim. Então foi até que tranquilo essa mudança para o normal de hoje. Mas eu acho que 2022 está muito cedo ainda para a gente falar que vai voltar ao normal. Sim, leva-se alguns anos ainda, né? É. Bom, a chegada da pandemia e as novas formas de fazer TV transformaram as emissoras e as produções. A gente preparou uma matéria para tentar entender um pouquinho como é que foi essa adaptação ou adaptações e quais as possibilidades de retorno ao antigo formato de produzir TV e quais as expectativas dos profissionais para 2022. Vamos dar uma olhadinha. Durante a pandemia, muitos profissionais da área do audiovisual e programas de TV foram afetados pela atual crise financeira na qual o país já enfrentava antes desse período. Devido à necessidade de isolamento social para evitar a Covid-19, a grande maioria das produções tiveram ajustes em todo o formato. O bom exemplo de muitas mudanças são os programas de auditório. Com a sinalização de um possível retorno à normalidade, algumas poucas emissoras retomaram as gravações com novas regras. Um outro fator importante a ser discutido durante esse período são as ofertas de programas e produções pela internet, pois a audiência de muitas emissoras de TV foram diretamente afetadas durante a pandemia. Após a finalização do isolamento social, como será que a TV vai se adaptar para os novos padrões? A pandemia, na verdade, fortaleceu a relação com os meios de comunicação, principalmente para prover cultura, diversão e entretenimento, né? A própria Band sai da pandemia com a criação de novos canais que levam mais opções de lazer para as pessoas que não podem, por exemplo, sair de casa. E que depois da pandemia vão querer sair muito de casa, mas vão precisar cada vez mais da TV para se informar. Acredito que para o futuro as emissoras de TV vão aproveitar muita coisa desse período de pandemia
para que seja adotada, né, continue sendo adotada futuramente pós-pandemia, né? Hoje a gente sabe que com pouco investimento foi possível, na verdade, levar a informação, levar a notícia, e isso está sendo realizado, está acontecendo. Eu acho que a TV ela passa por uma transformação, como é de praxe, desde que foi criada, inventada, a televisão sempre vem passando por mudanças, e eu acredito que nós teremos sim novidades futuramente, mas já avaliando com poucos investimentos. Eu acho que o caminho é esse daqui para frente, e muita coisa da pandemia ajudou. A internet está cada vez mais presente na vida da gente em todos os fatores, incluindo ganhando espaço das TVs, né? Então, assim, eu acredito que a pandemia deu mais tempo para as pessoas se aprofundarem, aprenderem um pouco a mexer, aprenderem como funciona, se interessarem mais, e a acessibilidade, né? Hoje em dia, com o celular na mão, você já consegue praticamente subir um vídeo. E em pouco tempo, o mundo inteiro pode estar assistindo esse vídeo. Então, assim, mais a questão do acesso mesmo e valor, né? Custo. Então, assim, as emissoras que se cuidem, as TVs que se cuidem, porque a internet veio para ficar mesmo. E a tendência é cada vez mais estar ganhando espaço nesse mercado também. É curioso isso, porque antes da pandemia, quando a gente falava de jornalismo, existia toda uma infraestrutura muito grande para fazer matéria. Hoje em dia, a gente vê muita matéria com os jornalistas em suas próprias casas e também com os próprios celulares, ou seja, como ele mesmo disse, a agilidade que a gente tem hoje, e é quase uma sensação de que a qualidade da imagem, ela não é que ela caiu, mas ela se adaptou a essa realidade. E aí eu queria perguntar para você, Renata, na parte de roteiro, porque eu sei também que nessa parte, por conta da pandemia, Sindicine e Ciesp pedia que não tivesse cenas de beijos, cenas de contatos físicos entre os atores, os personagens. Você teve que fazer isso? Você precisou estudar o protocolo que a Sindicine criou para construir, para trabalhar nas suas redações, dos seus roteiros? Então, na verdade, assim, por exemplo, o canal Sexy Hot, que eu escrevo alguns roteiros, eles tiveram que ficar sem gravar durante um bom tempo, porque não tem como, né, ter uma relação sexual sem contato. Então, agora eles estão retornando, e aí, assim, eu não cheguei a estudar, vamos dizer assim, as regras, mas no programa do Ratinho também, algumas coisas que a gente fazia antes, já não podia fazer mais nenhum abraço, né, um simples abraço que o apresentador dava no convidado. A gente teve que, tudo agora tem que ser pensado na questão do Covid. Às vezes, alguma ação que acontece ali no palco mesmo, quando é gravado, a gente já corta. Ah, abraçou, beijou, não pode, entendeu? Du, como locutor, com a pandemia, você acabou produzindo mais em casa também, conseguindo criar o seu estúdio ali para produção de conteúdos gravados de áudio seu? Sim, aumentou significativamente o número de trabalhos em casa com a pandemia. O valor eu tive que também, devido ao mercado, à crise, a conversar com cada cliente para não perder trabalho. Também eu sei que também a galera não estava com aquela renda de um estabelecimento me contratar para pagar o valor de cachê. Então era tudo negociado. Mas o aumento de trabalho em casa com a locução foi muito grande na pandemia. E falou ali sobre a internet. A internet deu essa possibilidade de cada um em casa mesmo, com o seu smartphone, criar conteúdo, independente se você é profissional ou não, você cria, você divulga, você tem voz agora na internet, ainda mais agora na pandemia, onde está todo mundo visando as redes sociais. Então, para você que tem essa vontade de trabalhar com comunicação, é uma porta de entrada sim a internet, e invista, porque o conteúdo e o alcance é gigantesco. Não, você tem quase 500 mil de seguidores. A gente vai falar disso no final, mas o alcance está muito grande, né? Renata, o que você acha do uso do celular como ferramenta para a produção do audiovisual? Olha, eu acho o máximo. Lá no Ratinho mesmo, nossos produtores estão saindo com o celular para gravar. A equipe vai, mas o celular também está ali na ativa, porque são takes, making off, e a gente está usando muito essa questão do making off também, que faz uma diferença grande e visualizações, né? Na internet, a gente divulga e tal. Você também usa o celular para produção? Sim, muito, uso bastante. Em produção, eu estava recentemente fazendo um trabalho para a Record, lá no Rio, e mudou. A televisão é outra depois de tudo isso que está acontecendo. Não só a televisão, né, o mundo, mas a televisão especificamente. Na nossa equipe, tinha uma responsável somente que produzia
que cuidava da parte do Covid. Todos os itens que iam ser esterilizados, ela estudava cada item, cada material que poderia esterilizar, qual o tempo de duração para o material fazer efeito. Então, mudou. Não é mais a televisão de antes, é a televisão de agora, que, consequentemente, mais para frente, vai se levar muitos detalhes que a gente está vivendo hoje para futuras gerações aí da nossa televisão. Os testes de Covid, como é que funciona no SBT, o tempo todo, na Record, aliás, como que funciona? Fazíamos é constante? Sempre, direto antes de entrar, era aquele que vai com agulha, né? Lá no PCR. Isso, esse aquele mesmo. Cotonete maldito. Né? O cotonete. Alguém já fez isso? É desesperador isso, né? Fiz alguns lá. Vontade de espirrar. E aí é feito o teste. Antes do teste também a gente recebemos, antes de entrar no set, o álcool. Trabalhava embaixo do sol, tinha um protetor solar, tinha aquela roupa paramentada quando ia gravar na rua para ter contato com outras pessoas. Então é todo um cuidado que é feito, não só na Record, como no SBT eu tenho conhecimento de que lá também é feito, né? Sim, nossos convidados, eles chegam, já vão para o teste de Covid, às vezes muitos que não têm sintomas da positiva, aí fica aquela loucura, meu Deus, o convidado está com Covid, vamos ter que arranjar alguém aqui na hora. É uma confusão, é difícil, viu? Teve um dos candidatos lá que na hora que fizemos o teste deu positivo, então é aquela correria que tem que ser feita para tirar do set, com todo cuidado, não fazer alarde para não chegar nos outros e fazer aquele pânico. Inclusive na equipe, quando acontece de alguém estar contaminado na equipe, é aquela Mas deixa eu entender, susto. quando vocês fazem o teste, é um dia antes ou é no dia que vocês estão abrindo câmera, Du? É no dia, foi no dia lá. E dá tempo de substituir? Não, a gente tira lá e a gente se vira com o que tem lá na hora. Às vezes traz um stand-by já e é o que tem para hoje. Mas lá no caso não tinha stand-by não, era o que tinha e vamos lá, seguir o dia. Renata, no caso de Sexy Hot, por exemplo, se é um casal... Pelo que eu sei do Sexy Hot, conversando com o diretor, né, dos filmes, ele me disse que eles fazem, acho que o teste um dia antes, e aí, ou alguns dias antes, assim, mas acho que eles têm uns stand-by também, caso aconteça. É que, para os filmes, eles selecionam muito os atores, né, então é difícil. Se der negativo, estraga todo o projeto, tem que remarcar, é complicado. Porque os atores, nesse caso, eles são os protagonistas, né? E assim, às vezes a gente já escreve o filme pensando numa determinada pessoa. O diretor me liga e fala, olha, eu quero um filme assim, assim, assado, e eu vou usar tais atores. Então, é complicada essa situação também. Acaba com todo o planejamento. Sim. Bom, no próximo bloco, a gente vai às ruas... para perguntar para as pessoas o que elas pensam sobre o novo normal e se sentem falta do antigo. Será que o telespectador tem esperança de voltar ao auditório no formato presencial? Será? Bom, eu vou para o intervalo, em 2 minutinhos a gente volta com o Comunicarte. Até mais. ...2021. Quase um ano de pandemia. O mundo mudou muito, como você sabe. E nesse processo, o público consumiu muito mais audiovisual que antes da crise que vivemos. Isso também impactou na forma de atuação dos profissionais do audiovisual em seus diversos segmentos: apresentador, operador de câmera, produtor, editor, sonoplasta, locutor, programador musical, mostrando novas formas de trabalho com criatividade e muita segurança. E o Senac Lapa Cipião acompanhou e segue acompanhando este movimento do mercado profissional. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos de volta com o Comunicarte. Bom, a gente foi às ruas para falar com os telespectadores que nos contaram um pouquinho das suas expectativas para o momento pós-pandêmico. Olha só o que as pessoas disseram. Eu acredito que o pessoal está se adaptando bem a essa nova situação, né? Esse momento que a gente está passando. E eu acredito que muita coisa o pessoal vai deixar permanecer, vai criar um hábito. Normal, as pessoas
Vão continuar com o álcool em gel, mas a máscara eu acho que vai ser retirada. Não vai colocar mais máscara. Não sei, acho que a TV está passando por um momento de mudança de maneira geral, né? Eu acho que a pandemia vem para acelerar isso, assim. Principalmente as relações pessoais, as questões identitárias que vêm com mais força em alguns canais, principalmente. Acho que por aí. Eu acho que vai ser um pouco mais remoto. Acho que as televisões vão agregar algumas coisas que aconteceu no remoto. Acho que eles vão otimizar um pouco mais do que aconteceu nesse cenário. O streaming está vindo com força, principalmente série nacional, então eu acho que é uma tendência. Principalmente para eu, pelo menos a minha roda de amigos, hoje todo mundo é de streaming. Eu acho que a tendência são as plataformas de streaming, né? Mesmo, claro que a pandemia às vezes acelera um pouco, mas é uma tendência que eu não vejo como ter uma volta, né? Até as TVs abertas também estão investindo em plataformas de streaming, né? Então eu acho que é um caminho sem volta. Coisas que você tem na TV aberta, você não vai ter na streaming e vice-versa. Acho que principalmente os programas que exigem um auditório presente ali, assim. Eu assisto muito, sei lá, o programa do Altas Horas, por exemplo, que não tem uma plateia lá. Então esses programas que precisam de uma plateia, de uma resposta da plateia, acho que eu senti bastante falta. A energia é outra, né? Eu senti falta do programa do Silvio Santos. A gente percebe que duas palavras saem muito, streaming e auditório. TV aberta com programas de auditório e o streaming, que eles acham que continuará pós-pandemia. Du, o que você acha dessas respostas? Te surpreenderam ou não? Eles estão no caminho certo, é assim mesmo. Antes da pandemia, na verdade, a televisão já estava mudando o seu trajeto. Já começou alguns programas com temporada, não tem mais aqueles programas longos, faz um período, acaba. Muitos atores estavam fazendo contratos por obra, então a televisão já estava se adaptando a essas mudanças e com a pandemia se concretizou, que é necessário sim, porque... Exemplo, grandes nomes da televisão estão saindo das suas emissoras de anos. A Angélica mesmo, recentemente saiu da Globo, agora está na HBO. Então, compensaria para a Globo manter a Angélica parada, pagando salário para ela? E ela é um talento, ela precisa exercer a função. Então, a televisão já mudou, na verdade. Não está mudando, já mudou. E está tudo certinho que eles disseram aí. E você, o que você acha? Nossa, eu acho que o público está certo, assim. Eles estão sentindo falta do auditório, assim como a gente. Eu trabalho no Ratinho. O Ratinho, ele sofre muito de não poder ter as meninas do auditório lá para brincar, para ele encher o saco. Ele, nossa, é a pior coisa para ele. Tanto que a gente implantou a plateia virtual, que aí ele consegue brincar com elas ao vivo, consegue pagar cascalho, como ele fala, porque assim, está fazendo muita falta mesmo. E não sei como vai ser daqui para frente. Eu acredito que se puder voltar ao auditório, pelo menos no programa do Ratinho, no programa do Silvio, vão tentar retornar. É isso que eu ia te perguntar, Renata. Vocês acham que as pessoas que consomem TV aberta, uma das coisas que mais sentem falta é o auditório, é isso? Eu acho que as pessoas que consomem TV aberta, que gostam de programa de auditório, sentem falta do auditório. Primeiro porque a pessoa se sente lá, mesmo que ela não esteja, ela se coloca no lugar, né? Então, assim, tem muita gente ainda mais velha que curte. Assim, acho que os jovens nem tanto, não está fazendo tanta falta para eles. Mas... E em paralelo, a gente tem o streaming aí crescendo cada vez mais, não em auditório, mas em séries ficcionais ou realities sem auditório. E fora também, né, a produção, novas oportunidades, e a galera criando, e a galera colocando em prática também outras ideias. Mas é uma coisa que ela disse, o programa de auditório, você imagina o Silvio Santos fazendo um programa de auditório com plateia virtual? Não tem como. Então, mesmo com a pandemia, vai ser adaptado, mas vai ter o calor humano ali, porque a galera quer estar perto do público, não adianta, e vice-versa. Lá no programa mesmo, no Switcher, a gente teve que colocar aquelas placas de acrílico. Eu acredito que talvez no auditório seja uma opção também, para que consiga colocar o pessoal com uma distância, né, com a placa, mas que dê para fazer as brincadeiras e tudo mais. Mas você não acha, Renata, que a gente colocando esses acrílicos tira um pouco o calor do auditório, dessa coisa de todo mundo junto ali? Ah, sim, com certeza vai tirar essa sensação, né? Mas eu acredito assim que para os apresentadores, como o Ratinho, o Silvio, que sentem falta, já é um meio deles continuarem fazendo o programa que eles estão acostumados, que eles gostam. E é isso, né? A interação com o público. Fazendo um balanço geral aqui, começar pelo Du. Vocês sentem que o público se adaptou a essa nova realidade? O que vocês acham? O público consumidor de audiovisual. Sim, se adaptou.
E muito. A gente vê aí o crescimento dos streamings, cada semana aparece um novo, é Disney Play, é Record Plus, é todo mundo fazendo, porque tem público, não vão gastar dinheiro à toa. Então, cresceu muito a quantidade de consumo desses streams e vai continuar crescendo a cada vez mais, isso eu não tenho dúvida. Com pandemia ou sem pandemia, uma que também é cômodo, você está em casa, você tem na sua hora, qualidade, você às vezes se cansou um pouco da TV aberta, que é quase sempre a mesma coisa que aparece, e aí você vai para uma outra opção, que você tem o streaming. Então isso vai crescer independente de com ou sem pandemia. Você acha, mas pelo fato do streaming ser mais disponível, você acha que o cinema presencial acaba? Não, é a mesma coisa quando lançaram a televisão na época do rádio. A televisão vai acabar com o rádio. Não vai, o cinema tem o público, cada um tem seu público, mas em questão de pandemia, que a gente tem que ficar isolado, o streaming vai crescer. Mas assim que voltar ao normal, o cinema vai continuar tendo o público dele. Sim. Renata, para você, streaming e filmes sensuais, você acha que aumentou na pandemia? Eu acho que sim, né? Muita gente em casa, sem poder trabalhar, ou então passando mais horas assim, eu acho que aumentou bastante. E talvez até pela... Desculpa, pode falar. Não, que isso, as assinaturas, né? A gente percebe que aumenta o número de pessoas assistindo. E como é que se ganha dinheiro no streaming? Quem pode me dizer? Quem dos dois? Nesse ramo do financeiro não tenho muito conhecimento não, mas o que eu entendo é que é pela publicidade, ou é pela quantidade de acessos, ou é pelo produto que... Um exemplo, a Netflix lança um filme, a quantidade de views que teve aquele filme, eu acho que é nessa acho pegada. Que pela assinatura também, né? Muita gente assinando, a cada dia é um stream novo, uma nova plataforma. Então, eu acho que é um jeito bem legal de ganhar dinheiro, sim, e rola muito dinheiro, né? Com certeza. Disney Plus chegou agora com os 2 pés, inclusive fazendo um contrato com a Globo para usar um dos maiores estúdios do Brasil que a Globo acabou de lançar. Vocês não acham que essa quantidade de streaming uma hora vai saturar e vai acabar não tendo uma lucratividade em geral pelo fato de ter várias opções de streaming? Ou vocês acham que ainda demora, ainda leva muito tempo? Eu acho que demora e leva um bom tempo ainda para isso acontecer. Porque é a opção. E tudo no começo, na novidade, vai aparecer um monte, uma cartela gigante. E aí vai do público saber quem ele quer contratar, qual ele se encaixa melhor. Eu também acho isso, que apesar de ter muitas plataformas, tem público para todo mundo, sabe? E assim, vai ficar os melhores, né? Exato. É sempre um boom e depois os melhores se sobressaem. Antes não tinha a concorrência de outras redes sociais, tem o Orkut. Depois apareceu o Facebook e caiu. Mas ainda continua a galera no Instagram, a galera no TikTok, então isso é independente, o público vai estar aí. O tempo que vai durar a gente não sabe, mas vai ter público para todos sim. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre, a gente falou que programas de auditório, naturalmente a gente remete à TV, né? Novela também a gente costumava. Sim. Começar pela Renata. Netflix já declarou que vai começar a produzir novelas no Brasil. Vai funcionar, você acha? Pensa no público de uma senhora de 70 anos que gosta de ver a novelinha das 6. Você acha que ela vai para o streaming Netflix assistir as novelas também? Olha, eu vou dar o caso da minha mãe, que tem mais ou menos essa idade, e ela me pede a minha senha para assistir algo, por exemplo, não vou falar aqui, né, da emissora concorrente a que eu trabalho, mas ela me pede a senha para assistir. Então, eu acho que sim. Cada dia mais as pessoas idosas estão mais tecnológicas, elas estão interessadas. E os filhos dão aquela forcinha, né? Então, eu acho que vai ter público sim, porque novela é uma paixão nacional. Eu acho que novela, onde você colocar, ela vai. Você também acha, Du? Concordo com ela em gênero, número e grau, porque até mesmo as novelas da Rede Globo estão no Globoplay, que é através de um streaming, e não tem mais essa não. A galera de 70 anos, se duvidar, está mais antenada do que o netinho de 15. Então, tem público para todo mundo. Eu acho que meu pai, às vezes, está melhor do que eu. É verdade. Não entendi, Renata. Eu acho que meu pai, às vezes, está melhor do que eu. Está mais antenado, está mais por dentro. E o que vocês têm assistido? Uma dica para gente que tem streaming, tem Netflix, Disney Plus, todos eles. O que vocês podem recomendar para a gente que é interessante para a gente conhecer? Tem alguma série ou algum filme de streaming para indicar para a gente? Ai, meu Deus, estou pensando aqui que são tantos. Eu gosto muito de animação. 36 anos, mas eu assisto desenho, sim, eu gosto. Então, eu aconselho a você que está em casa assistindo aqui a gente, assista animação, comédia, para dar uma relaxada, porque a gente está num tempo tão pesado, a gente vai ficar vendo série de... Tudo bem, tem público para todo mundo, mas
aconselho a ver. Uma coisa mais suave, tranquila, relaxante, divertida. É o que eu gosto de ver. Eu já sou contra o Du. Eu já gosto de assistir terror, suspense. Minhas séries são todas policiais. Você vai para outra polaridade para depois relaxar. Exatamente. E claro, né, o pessoal mais 18 assistir também, né? Os filmes sensuais Tá aí vendo para como dar tem uma força. público para todo mundo? Maravilha. Ainda bem que Ainda tem bem. público para todo mundo. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação de vocês dois, Du e Renata. Para quem quiser conhecer o trabalho de vocês, qual é a rede social de cada um de vocês que vocês podem compartilhar? Eu vou compartilhar o meu Instagram, na verdade, que é o que eu estou mais usando agora, que é Renata Roncada. Só tem eu no Instagram com esse nome, gente. Tudo não junto, vai achar. Renata Roncada. Não vai achar outra pessoa com esse sobrenome tão fácil. Eu tenho dois, posso passar os dois? Tem o meu Instagram profissional, que é o Du Monteiro, Insta Dudu Monteiro, @Insta Dudu Monteiro. E tem um perfil em homenagem ao SBT, ao Silvio Santos, que eu cuido lá, que é o que você disse, da quantidade, estamos chegando a 400 mil seguidores, @Família Abravanel Silvio. Tem muito contato do pessoal lá, tem live com a galera do SBT, tem diversão, então se divirta lá também com a gente. Muito obrigado pela participação dos dois. E esse @Família Abravanel Silvio tem apenas quantos? 393 mil. 393 mil seguidores. E vai ter mais ainda E agora, vai ter mais certeza. ainda depois desse programa. Segue lá, pessoal. Que assim seja. Muito obrigado os dois pela participação. Eu que agradeço. Bom, eu quero agradecer também ao Senac Lapa Cipião, aos professores e toda a equipe de produção. Vale lembrar que esse projeto ele foi desenvolvido pelos alunos de produção de rádio e TV, com participação dos alunos do curso de operação de câmera e sonoplastia. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até o próximo Comunicarte. Valeu, tchau, tchau.